E olha, gente, o Congresso realizou nesta quarta-feira um evento para promulgar a PEC da reforma tributária. O encontro contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do presidente Lula e de outras autoridades. A proposta que unifique impostos no país foi aprovada pela Câmara na última sexta-feira. Desde a chegada de Lula, os ânimos entre governistas e a oposição começaram a se acirrar. Antes mesmo do hino nacional, houve bate-boca entre os parlamentares e uma disputa de forças. Num determinado momento da cerimônia, o deputado petista Washington Quaquá agrediu um outro deputado, o deputado Messias Donato. Esse episódio lamentável aconteceu quando Quaquá abordou parlamentares que gritavam contra Lula e, ao se aproximar do grupo, ele desferiu um tapa de mão aberta no rosto do colega parlamentar. Donato já se pronunciou e afirmou que o caso não vai ficar impune. José Maria Trindade, vou começar por você. Zé, uma ótima noite para você. Isso é um congresso ou é um circo? Eu fiquei perguntando aos assessores do presidente Lula sobre a oportunidade dele aparecer daquele jeito no Congresso Nacional, e a conclusão dos assessores é de que o presidente Lula fez bem em ir ao Congresso, apesar desta polêmica esperada, viu, Paulo? Muito boa noite Mota, boa noite Alan, e boa noite a você que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos dos is. Isso nos dá uma responsabilidade a mais. Olha, é um momento importante sim, a promulgação da reforma tributária, que há mais de 40 anos está sendo discutida no Congresso Nacional, né? Nunca aprovada, e desta vez foi. Como eu estava prevendo, né, havia uma pressão muito grande para que isso acontecesse, né? A reforma está concluída, promulgada, e a promessa é de ano que vem regulamentar essas mudanças na Constituição, ou seja, colocar a reforma para valer. Dizem, inclusive, que os últimos resultados positivos da economia vêm exatamente deste bom nível de entendimento ali com o Congresso Nacional e a aprovação da reforma tributária. Essa não é uma vitória do governo, né? Foi uma decisão do próprio Congresso Nacional, que coloca ali na linha de montagem a reforma administrativa. Essa reforma administrativa é que promete melhorar a qualidade do serviço público, redefinir atividades de governo, e é muito importante e pode, inclusive, quem sabe, economizar, em vez de aumentar a arrecadação, cortar gastos do governo. Agora, Paulo, foi muito polêmica, né? A ida do Lula ao Congresso Nacional mudou completamente. Para ter acesso ao Congresso ficou muito difícil, houve um cercadinho, a imprensa não teve acesso ao plenário, como sempre. Nós somos credenciados, como diz o regimento interno da Câmara e do Senado, nós teríamos que ter acesso, o regimento manda, nós temos um crachá, nós temos a obrigação moral de acompanhar as atividades do Congresso Nacional. E nós somos cercados. Não podemos entrar. O plenário ficou cheio e aí já viu. Houve muito bate-boca, o Nicolas começou a brigar lá com a assessora e em seguida o Quaquá veio exatamente em defesa dessa assessora e desferiu um tapa na cara de um colega. Pelo amor de Deus, um deputado que chama Quaquá bater na cara de um deputado, isso eu não sei se é parlamento não, viu, Paulo? Confusão. É uma vergonha, né, Zé? Inclusive essas imagens que a gente está mostrando para vocês agora são do momento da briga, e teve um episódio um pouco anterior ao tapa, Mota, em que o deputado Quaquá olha para o deputado Nicolas Ferreira e o chama de viadinho. Essas foram as palavras proferidas pelo nobre parlamentar. Mota, uma ótima noite para você. Boa noite, Paulo, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Pois é, se eu fosse jurista, eu arriscaria dizer que foi cometido um crime aí, né? Um crime previsto pela legislação brasileira e geralmente punido com grande rigor. Vamos ver se a punição virá agora. Olha, essa reforma tributária é uma reforma que unifica, mas não unifica, porque, na verdade, ela criou um IVA duplo, o IBS e o CBS. Eu não sei porque continuam dizendo que ela ainda unifica. Ela vai aumentar a carga tributária. A carga tributária do brasileiro hoje já é de 40% da nossa renda em média. E nós vamos pagar mais imposto. Esse IVA, esse imposto que é único, mas é 2, vai ter provavelmente a maior alíquota do mundo.
As pessoas que vivem de estudar sistemas tributários estimam que ela vai ser maior do que 30%. Essa reforma também vai concentrar poder no tal Conselho Federativo, retirando poder dos governadores e dos prefeitos. E aí eu pergunto, é essa reforma que vem sendo discutida há 40 anos? Não é à toa que a promulgação dela terminou em tapa. Alan Gani, como é que você avalia essa reforma e principalmente esse circo que a gente está mostrando para vocês agora? Bom, vamos começar então pelo circo. Imagine por um momento que fosse algum deputado ligado ao Bolsonaro. Imagine se fosse Eduardo Bolsonaro dando um tapa na cara de um deputado petista ou chamando alguém de, entre aspas, viadinho, uma coisa horrorosa. Caía a República. A imprensa hoje já estaria pedindo a cabeça, atacando, pedindo prisão, mas como é um deputado ligado ao maior partido de esquerda do Brasil, fica por isso mesmo, Paulo. Lamentável o que aconteceu, lamentável o tapa, lamentável também a homofobia que ocorreu. A presença do presidente Lula no Congresso mostra, né, o quão a sociedade está insatisfeita, ou pelo menos setores da sociedade, ou parte da sociedade está insatisfeita com o presidente. Não é mais o presidente Lula do primeiro mandato, com aquela popularidade. No 7 de setembro não tinha povo. Agora o Congresso reagiu, ou parte do Congresso reagiu negativamente com a presença dele lá. E diga-se de passagem, eu acho essa reforma tributária muito ruim, mas ela não é do Poder Executivo. Essa reforma tributária, Paulo, ela é do Legislativo. Ela começou, inclusive, no governo passado, né? O Congresso, na legislatura passada, que iniciou essa reforma tributária. Agora, ela é ruim, vamos a ela. Por que ela é ruim? E eu não tenho muito a acrescentar aqui em relação ao que o Mota falou, mas, fazendo uns cálculos, numa empresa de serviço hoje, ela paga 19% de tributo. Uma empresa de serviço com abatimento de mercadoria, porque tem crédito fiscal, né? Se essa empresa ela compra a mercadoria de uma outra empresa, então você consegue abater porque nessa mercadoria já tem imposto. Mesmo com esse abatimento, de 19% vai para 27% a carga tributária. E evidentemente que a empresa vai repassar no preço. Então vai ter um aumento de preço para o consumidor, não tem como. Outro ponto, se você pega uma empresa de serviço que não há o abatimento, quer dizer, que é uma empresa pura de serviço, vamos pensar um psicólogo, algo do tipo, né, que você não tem compra de materiais praticamente, vai de 19 hoje, Paulo, para 35% ou 37%. Então vai ter um encarecimento. A gente aprovou uma reforma tributária sem saber qual é a alíquota. É um cheque em branco. Em relação ao Conselho Federativo, isso evidentemente que vai concentrar poderes no Poder Executivo. Isso aqui não é uma federação, não foi desenhado para ser uma federação. É uma federação de mentira. O Brasil é uma federação de mentira, porque o Poder Executivo Federal é que tem o poder da caneta, que tem controle do orçamento. O Estado não pode nem emitir título de dívida. Agora, até a gestão tributária vai ficar comprometida. E cada vez mais a gente vai para esse modelo centralizador, tudo no governo federal, que não me agrada. Agora, Zé, com a tua experiência aí na cobertura de Brasília, você acha que no caso desse deputado Washington Quaquá, ele será cassado ou não? Olha, isso é quebra de decoro parlamentar. Quebra de decoro parlamentar é o grande argumento para a cassação na Câmara dos Deputados. Mas não nos esqueçamos que se trata de uma atitude política, né? Então, ele será representado no Conselho de Ética da Câmara, né? O Quaquá será representado. A defesa ali que eu ouvi, no momento, estou ouvindo agora do Congresso Nacional, é de que houve uma agressão à secretária dele, né? Antes desse tapa na cara, ele apenas defendendo a mulher, porque ela não era parlamentar, estava ali, e o Nicolas Telia falou: você nem é parlamentar, o que você está fazendo aqui? E aí gritaram para retirá-la. O Nicolas foi chamado de moleque, por ela.
E aí, daí a reação, né? Então, esse é todo um processo. Isso aí vai parar no Conselho de Ética, haverá um julgamento, né? Um julgamento político, e a partir do ano que vem nós veremos isso aí se os deputados não esqueceram. Eu não me lembro de um deputado dar tapa na cara de outro parlamentar e ter sido cassado, mas me lembro de uma vez que um deputado deu um tapa na cara do outro na porta do plenário, mas envolvia questões ali de matrimônio, vamos dizer, de pulada de cerca da mulher do outro parlamentar, e aí acharam por bem levar o tapa na cara para a cama, ou seja, para o quarto escuro, e não representar. Nesse caso, não, trata-se de uma disputa política. Isso vai para o Conselho de Ética. Eu entendo que se trata de quebra de decoro parlamentar, sim. Agora, para você que está no rádio e não está acompanhando as imagens, essas imagens que estão aqui aparecendo na tela são imagens antes do tapa. Então a gente percebe através dessas imagens que já há um clima de tensão instalado ali no plenário da Câmara dos Deputados, bem enquanto todas as autoridades estão ali sentadas para o início de toda a cerimônia, que passou pela execução do hino nacional, vários discursos. A gente percebe claramente, inclusive os deputados de oposição nessa imagem ficam de costas para as autoridades e também para a bandeira brasileira, numa espécie de protesto, ali, uma tentativa de protesto em relação à cerimônia que estava acontecendo. Mas por essas imagens, para você que apenas nos escuta agora, dá para a gente perceber claramente que o clima estava absolutamente tenso na tarde de hoje, lá no plenário da Câmara dos Deputados. Mota, a palavra é sua. Eu faço uma convocação. Eu quero aproveitar aqui esses minutos para convocar todos os ativistas defensores dos direitos humanos e dos direitos das minorias do Brasil. Vamos lá, vocês que trabalham 24 horas por dia, que são vigilantes, que se alguém usar um pronome errado, vocês caem em cima. Percebam, usar um pronome errado no Brasil hoje pode causar grandes complicações para vocês. Vocês, talvez, não tenham entendido o que foi que aconteceu hoje no Congresso Nacional. Um parlamentar usou um termo totalmente ofensivo contra outro parlamentar no Congresso Nacional. Atenção, ativistas, atenção, ONGs, defensoras de minorias, atenção, conselhos de classe, atenção, todos vocês que vivem, que ganham a vida, dizendo que são defensores da minoria. Agora, a bola está com vocês. Alan Gani. Pois é, acho que o Mota colocou muito bem. Eu lembro no passado uma fala do presidente Lula, horrorosa fala, onde ele disse: queremos uma mulher com grelo duro. Eu tenho até vergonha de falar essa frase, então coloco aqui entre aspas. E aí, movimento feminista desapareceu. Eu lembro que, se eu não me engano, foi a Maria do Rosário que disse: não, força de expressão é o jeito do presidente. E agora a mesma coisa, né? Numa demonstração clara, ofensiva, homofóbica. E aí, cadê então essas ONGs? Cadê os ativistas? Porque me parece que todo assassinato de reputação, a lei vale para um lado só. É como o Mota falou, um lado tem que pisar em ovos e tem que ficar falando o tempo inteiro, todas e todos, e todes, e todix. O outro lado pode falar, viadinho, que tá tudo bem, é força de expressão. Então, eu convoco aqui, eu faço coro ao que o Mota falou, cadê esse pessoal? Porque o que aconteceu no Congresso foi grave, houve agressão física e houve uma forte agressão verbal.